Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Esse é o quadro Se Liga do podcast lá na firma e hoje falaremos sobre um tema muito bacana, falaremos sobre carreira e maternidade, uma realidade ou uma ficção. Enfim, vamos conversar, vamos descobrir. O ano é 2023 e o fato das mulheres escolherem ter uma carreira e ter um filho ao mesmo tempo ainda é um tabu. Porque as mulheres mães ainda sofrem discriminação no mercado de trabalho. E porque mães que decidem deixar de trabalhar precisam se justificar tanto? Por que ter filhos ainda é uma questão que acomete majoritariamente as mulheres? Quais cuidados as firmas devem ter na hora de oferecer benefícios que fomentam a anticoncepção e o postergamento da maternidade? É sobre isso que vamos falar. Pode rodar a vinheta e bora lá. Conta aí, Estela, você quer começar respondendo essas perguntas? Respondendo a primeira pergunta, Bora. Se a carreira e a maternidade é uma realidade ou uma ficção, eu acho que ela é um pouco dos dois. E aí ela é um pouco dos dois por quê? Porque ela é uma realidade, porque nós mulheres fazemos acontecer e então a gente faz com que seja assim uma realidade totalmente possível você ter filhos e ter uma carreira ao mesmo tempo, mesmo que para isso muitas, né, tenham que se desdobrar para que isso aconteça. Mas ela também é uma ficção porque eu vejo que no século XXI, né, no ano de 2023, que era isso que a gente começou falando, a sociedade exige que nós, mães, trabalhemos como se não tivéssemos filhos e criemos nossos filhos como se não trabalhássemos. O que eu quero dizer com isso? Que todo o desenvolvimento de todas as vertentes do desenvolvimento humano, seja da pedagogia, da psicologia, da nutrição, da fisioterapia, todas essas disciplinas que têm a ver com o desenvolvimento do bebê, cada um no seu quesito acaba fazendo com que nós, mulheres que somos aí bombardeadas de tantas informações, nos sintamos confusas, muitas vezes, de como fazer a maternidade ser possível num mundo com tanta demanda, e trabalhando ao mesmo tempo. Então, fazer uma criação com apego, estar o 100% do tempo com o filho, fazer, né, educar essa criança da melhor forma Cuidar da possível, nutrição, que é cuidar da complexo. nutrição, que é complexo, cuidar do sono, fazer com que a criança ela esteja no sling 100% do tempo, levar aí a amamentação o máximo de tempo possível. Coisas que no final do dia, se você coloca junto com uma carreira profissional extremamente demandante, acaba sendo uma ficção. Sim. Porque nós temos que fazer escolhas. E então é muito difícil. Então, por isso que o maternar exige como se nós não tivéssemos outro trabalho. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade entende que produção é só o trabalho produtivo que está vinculado à produção de bens e serviços. Muito voltado ao nosso sistema econômico. E que criar filhos não é produtivo, é visto como improdutivo. Por isso que as mulheres precisam se justificar tanto. Eu sou só mãe, esse só mãe com muitas aspas, porque é um trabalho gigante e é um trabalho muito nobre. A gente até escreveu já sobre isso lá na firma e muitas mães vieram, né, dar aí os seus depoimentos falando que realmente é um dos trabalhos mais exigentes e nobres ao mesmo tempo. Então, por isso que as mulheres que acabam optando por essa criação com apego, essa criação tão próxima dos filhos, elas deixam de fazer o trabalho econômico, né, o trabalho que a sociedade entende como produtivo, elas têm que se justificar tanto. Já eu deixei de trabalhar para cuidar dos meus filhos, mas porque eu entendo que a educação é importante e tal. Então, precisa ser justificado. Então, é visto como, ela não trabalha. Como se isso não fosse importante. Ou visto como não dá conta, ou não daria conta, né? Exato, como um segundo grau aí de importância. E, na verdade, não. Na verdade, o mais importante para a humanidade é que ela prospere, que a nossa espécie ela siga aí no século 22. A gente chega ao século 22 cuidando do planeta, inclusive. Então, até porque o trabalho é um pilar das nossas vidas, né? Exatamente. Então, o trabalho produtivo ele precisa de gente, em primeiro lugar. Isso. Então, se a gente está trazendo seres humanos melhores para o mundo, com certeza a gente está contribuindo para esse mundo melhor, para esse futuro do planeta e da própria sociedade. E eu acho que as empresas, elas oferecem benefícios que são um pouco duvidosos. Eu já trabalhei numa empresa que oferecia um benefício anticoncepção, e eu achava isso super legal na época que eu, né, não tinha filhos e tal, e falava, poxa, que legal, a empresa ajuda com que as pessoas elas consigam ter tratamentos, né, de anticoncepção sem pagar nada por isso. Olha que benefício bacana. Gente, mas será que isso é benefício ou será que eu estou passando uma mensagem de que é melhor você prevenir uma gravidez, porque a gravidez talvez para a empresa não é tão desejada? Por quê? Porque a empresa incentiva a anticoncepção e não a conciliação de horários flexíveis para as mães, ou estende as férias.
quais mensagens a gente está passando como companhia, né? Hoje eu penso nisso, eu penso, nossa, mas então eu que sou mãe, e aí qual que é o meu lugar? Porque o legal é você prevenir, né, de não ter um filho. Ou esse filho, a empresa prefere que você previna e não que você o tenha. E eu fico pensando aqui na cabeça das profissionais que estão numa empresa que tem esse tipo de benefício. Acho que você trouxe um ponto que é perfeito, que é qual mensagem estamos passando. Porque na lista de benefícios, e essa reflexão é muito importante, porque quando você olha a lista de benefícios de uma empresa, essa lista de benefícios vai traduzir muito da cultura dessa empresa. Eu vou dar um exemplo aqui que foge um pouco do tema para a gente voltar para o tema. Mas, por exemplo, uma empresa que ofereça um aplicativo de esportes que você consiga ir para diversas academias, que você tenha liberdade para treinar, ela está passando uma mensagem de que qualidade de vida e saúde são importantes para a empresa, para os funcionários, que traz, né, isso tudo vai trazer satisfação, eles vão produzir melhor, mas vão estar mais felizes, aquela coisa toda. Então isso já passa uma mensagem. Então eu trouxe esse exemplo um pouco fora para a gente ver que de fato isso passa mensagens. E aí uma empresa que está muito focada em um programa de anticonceptivo, né, está passando uma mensagem clara de que postergar provavelmente a maternidade ou não ter... Ou evitar, né, perfeito, ou acho que esse é o verbo, ou evitar a maternidade é bem vista, né? Acho que é um benefício evitar a maternidade. E acho que a gente precisa parar para refletir um pouco sobre isso, para entender que a Estela colocou no caso dela que ela era mais jovem, não era mãe naquela época, e vendo o benefício da empresa, parecia legal. E hoje eu já não me vejo nesse benefício. Eu olharia com outros olhos e pensaria, opa, mas por que evitar a concepção é tão importante para essa companhia? Perfeito. E se você é uma mulher, e claro, todas as mulheres, a liberdade de escolher o que elas querem fazer, se elas vão ser mães, se não vão ser mães, enfim, composição familiar que elas querem ter. Acho que essa não é a discussão aqui. Mas pensando da perspectiva da mulher que quer ser mãe, está numa cultura dessa, com certeza ela vai pensar várias vezes se deve continuar nessa empresa diante desse benefício. Falando sobre a questão de benefícios que apoiassem as mães, a empresa não tinha nenhum. Então não tinha por exemplo, férias prolongadas para o auxílio creche, ou férias prolongadas para as mães, ou redução de horário para as mães, extensão da licença maternidade. Extensão da licença, não. Era esse o benefício. E olha que interessante, a empresa tinha uma dificuldade tremenda de ter mulheres em posições de liderança. Existia um target que entrava no bônus dos diretores para que tivessem mulheres na liderança. As coisas não se conversam, porque para você conseguir ter pessoas no seu quadro de funcionários, você precisa de pessoas diversas. Então, você precisa tanto das mulheres que querem ser mães, como das que não querem. E, geralmente, a maternidade, se ela chega numa idade dos 30 aos 40 anos, digamos, né? Que a maioria acaba optando por ter filhos nessa idade, quando você já está numa carreira profissional, onde você já é formado na universidade, geralmente, ou está se formando na universidade, está construindo aí a sua carreira, como que você vai optar, então, por ser líder? Ou você é líder depois dos 40 anos que você já teve filho? Ou como funciona? Essa matemática não estava fechando para a empresa, mas essa questão das mensagens que são passadas, realmente é isso. Essa cultura estava afastando. Né, as mulheres nessa idade reprodutiva. Exatamente. E eu acho que assim, não tinham, né? Aqui eu vou trazer hipóteses, porque a gente está trazendo a experiência da Estela também. Mas hipóteses. Provavelmente essas mulheres, quando começaram a pensar em ter filhos, entenderam que ali não era o lugar e saíram antes disso acontecer. E eu escrevi um texto hoje mesmo no LinkedIn, falando sobre a representatividade de gêneros no lar. Saiu uma pesquisa da FGV e foi realizada uma matéria no Valor Econômico falando sobre, né, as mulheres que estão chefiando lares agora e elas passaram dos homens, né? Então antes a gente falava assim, ser o homem da casa, você precisa ter responsabilidade para ser o homem da casa, ou até mesmo a mulher quando tinha essa responsabilidade, porque algo aconteceu com o homem saiu da casa, ela falava, agora você precisa ser o homem da casa. Então estou trazendo essa fala popular para dizer que agora a gente tem mais mulheres da casa, responsáveis pela casa. E o texto é muito bom porque fala muito também das mães solo, que além de trabalhar, né, estão chefiando as suas casas. E porque agora também tem um contexto econômico mais favorável. Elas estão no mercado de trabalho há mais tempo, muitas postergaram, isso é mencionado na matéria, o que é importante a gente trazer aqui, elas postergaram a maternidade o máximo possível para conseguirem
certas promoções, né, novos postos de trabalho para terem os filhos. E aí eu abro, e quero passar para a Estela, porque aí eu abro nesse texto que eu escrevi no LinkedIn uma pergunta que é o quão cruel é essa relação entre crescimento de carreira, né, e o momento, entre aspas, certo de ter filhos. É por isso que eu falo que a carreira e maternidade ela é um pouco de realidade e um pouco de ficção, porque a ficção tá aí. Porque você precisa postergar para que você consiga ter uma carreira. Uhum. Eu também pensava muito nisso, eu preciso ter uma universidade, uma pós, um master, muita coisa para poder... Idiomas, né? Os idiomas para depois ter filho. E hoje eu penso, poxa, mas se isso não fosse uma questão, biologicamente falando, eu tinha muito mais energia quando eu tinha 25 anos. E tinha, sei lá, acabado de sair da faculdade, tinha 25 anos. Com certeza eu ia poder passar muitas noites aí sem dormir, muito mais tranquilamente do que com 30 e tantos. Uhum. E hoje eu penso, ainda bem que eu não esperei mais ainda, porque mais ainda eu ia estar mais cansada. Então, biologicamente falando, nós estamos mais cansados quanto mais idade nós temos para fazer determinadas coisas. Eu digo mais cansado porque criar um filho exige demais. Então, exige que você passe meses sem dormir, talvez mais que 2, 3 horas. Uhum. Isso qualquer ser humano, na melhor saúde que tenha, vai se sentir cansado. Uhum. Então, é claro que com mais idade, com mais demanda, você vai acabar ficando mais cansado. E também postergar tanto, às vezes, se a pessoa deseja ter mais que um filho, ela não vai ter tempo muitas vezes, porque existe o relógio biológico da mulher. Então, é uma questão um pouco delicada, postergar tanto para poder ter carreira. Acho que o mundo ideal, e que talvez, quem sabe, as nossas filhas não precisem passar por isso, é um mundo onde exista, eu falo, a harmonização entre carreira e maternidade, porque eu descobri que conciliar é você combinar aspectos totalmente divergentes. Então, a própria palavra conciliação já está falando que carreira e maternidade são totalmente divergentes. Então, não deveria ser assim. Eu queria trazer aqui algumas ações que apoiam a carreira e o cuidado de filhos pequenos, que algumas empresas oferecem e, em alguns países, é incentivo do governo. As empresas são obrigadas a oferecer. Porque eu acho que também essa iniciativa público-privada ela é importante para que chegue para todos. Porque algumas empresas que são mais abertas acabam aderindo e outras não. Então, para que seja igual para toda a sociedade, é importante que o governo também participe nessas iniciativas. Quais são as ações, né? Horários flexíveis de verdade, porque não é um horário... é flexível das 8 às 9, tá? Você pode entrar a hora que você quiser entre 8 e 9. Eu já vi empresa falando que flexibilidade é isso e eu acho que não é bem assim. Porque é importante que o horário seja flexível realmente. Redução da jornada de trabalho, então... Alguns países oferecem esse benefício, a Espanha é um país que oferece, eu até estou usufruindo dessa jornada de trabalho. Tem redução do salário também, eu acho que se fosse de verdade não fosse uma ficção entre carreira e maternidade, não deveria ter redução de salário, até porque a criação de ser humano é uma das coisas mais importantes que existem para a sociedade. As férias prolongadas também são algumas empresas oferecem para as mães. Quando você é mãe, você pode ter aí umas férias que não são só de 30 dias, mas mais dias. E a licença não remunerada com estabilidade de cargo. Também na Espanha, acho que são 2 anos. Se você pede uma licença não remunerada, você pode ficar até 2 anos afastada dessa empresa. E quando você voltar, a empresa é obrigada a guardar teu cargo, né? Esse headcount aí. Então, essas são algumas ações que acabam favorecendo, sim, mulheres mães no mercado de trabalho para que não seja só uma ficção. E acho super importante pensar nisso e não só pensar em... Eu já vi no LinkedIn texto sobre congelamento de óvulos também, que agora as empresas estão oferecendo. Então, firmas, vão oferecer coisas para as mães também, né? Exatamente. Porque senão fica a mensagem, olha, vocês podem postergar ou vocês podem evitar. Não ter. Vocês podem não ter. E no final do dia, beleza, tem uma parcela grande da população que já tem ou que quer ter. Porque também se todo mundo escolher correr o risco de postergar a ponto de não conseguir, que é uma realidade, você falou de relógio biológico, né? Claro. Postergar a ponto de talvez não conseguir ter, né, filhos ou decidir não ter. Galera, no final do dia, essas empresas que fazem aniversário de 100 anos, de 150 anos, 200 anos, elas não vão existir mais, porque não vai ter gente para trabalhar. É tão simples quanto isso. Gostei do que você trouxe, né, falando dos benefícios diferentes para as mães, porque a gente vem cada vez mais numa era de personalização e eu preciso tratar os firmeiros e as enfermeiras de formas diferentes. Então, se eu sei que ela é mãe, ela tem uma condição de vida que é diferente
de um homem, do pai, né? A gente sabe. Então, o que eu posso fazer de diferente para essa mãe, para facilitar essa jornada dela do trabalho? Isso é cuidar da experiência de trabalho da mulher, né? Então, achei que acho que o tema aqui é super relevante. A gente pode continuar essa conversa, se vocês quiserem, né, no Instagram, no LinkedIn. Escrevam para a gente, que a gente sempre gosta de saber o feedback de vocês também sobre os episódios, certo? E, galera, não deixem de avaliar os episódios do nosso podcast na plataforma que você está escutando, porque isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas e esse trabalho vai sendo cada vez mais compartilhado e a gente faz aqui com o maior carinho. Beleza? Brigadão, best regards.